A Facisa realizou essa semana o Congresso Direito e Cidadania, estudos em homenagem ao jurista Paulo Gadelha. O evento buscou levar aos participantes uma reflexão no campo jurídico e humanista sobre temas atuais que envolvem o direito e a cidadania. Além disso, realizou uma justa homenagem ao jurista Paulo Gadelha pela grande relevância de suas ações. Além de palestras, o Congresso disponibilizou um espaço para a apresentação de trabalhos dos alunos. A cobertura completa deste evento você confere agora no programa Tema Jurídico. Um grande jurista, um homem de valores, um amante da palavra, um amigo para todas as horas. Esses foram os atributos narrados pelos participantes do Congresso Direito e Cidadania, estudos em homenagem ao jurista Paulo Gadelha, aberto na última quarta-feira no Teatro Facisa. Estiveram presentes na solenidade familiares do jurista, coordenadores do curso de Direito da Facisa, o ministro aposentado do STJ, José Augusto Delgado, e a desembargadora Margarida Cantarelli, que, muito emocionada, prestou uma bela homenagem ao jurista. Confira como foi a abertura do evento na reportagem de Lívia Moraes. A entrega de uma placa à família do jurista Paulo Gadelha marcou a abertura do Congresso de Direito e Cidadania da Facisa. A desembargadora e amiga do jurista homenageado, Margarida Cantarelli, relembrou ainda a trajetória do desembargador federal emérito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e escritor, que morreu em março do ano passado, vítima do câncer de pulmão. Paulo de Tarso Benevides de Gadelha nasceu a 19 de setembro de 1942, na cidade de Sorriso de Souza. A abertura do evento dedicado à memória de Paulo Gadelha foi acompanhada pelos irmãos. Para nós é um motivo de muita honra, de muita alegria que isso aconteça aqui dentro da nossa casa, no Teatro Facisa, com os nossos alunos, com os nossos professores. Então é um momento muito importante em que a família fica extremamente agradecida pela homenagem que é feita a esse homem que teve uma dedicação muito grande à ciência do direito. Era um humanista inconteste, um escritor com mais de 10 livros escritos. Enfim, é uma obra que merece realmente ser revivida e eu estou aqui extremamente feliz. O primeiro dia do Congresso reuniu estudantes e profissionais da área do direito participando de palestras e debates. A proposta é discutir o direito e a cidadania individual e a cidadania enquanto algo coletivo da sociedade, discutir as políticas públicas de cidadania, discutir a segurança dentro da cidadania e o envolvimento do direito com relação à cidadania. Uma das principais conferências do dia foi a conduzida pelo ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado. Diante do tema direito e cidadania, a reflexão que nós pretendemos apresentar hoje ao colegiado que se encontra presente neste congresso é de que as regras positivas, quer dizer, as regras legais do direito devem todas ser interpretadas em favor do cidadão com base nos princípios, tendo em vista que os princípios representam proposituras de comando para bem se aplicar o direito posto aos casos concretos. A estudante do segundo período de Direito, Thaís Farias, espera que o evento traga importantes contribuições para o aprendizado. Vai ser um aprendizado, porque eles vão passar os conhecimentos para todos os alunos que estão começando agora. E os nossos professores conversaram com os palestrantes do evento. A professora Milena Barbosa teve a oportunidade de entrevistar a desembargadora Margarida Cantarelli. Confira como foi esse bate-papo. Professora Margarida, a gente poderia conversar sobre alguns temas. Que a gente tem algumas perguntinhas básicas para fazer para a senhora. Ontem nós recebemos o resultado da Itália em relação à não extradição do Pisolato. O que a senhora tem a dizer para a gente sobre isso? Realmente, a Itália poderia negar o pedido de extradição, porque ele tem também a nacionalidade italiana e a Itália não concede extradição para os seus nacionais. Você deve se lembrar, alguns anos atrás, também um outro com dupla nacionalidade foi para a Itália e lá ficou. E só conseguiu ser extraditado para o Brasil porque foi ao Mônaco assistir uma corrida, eu acho, de Fórmula 1,
foi identificado e foi preso no Mônaco. Então, a Itália está de acordo com sua legislação. Ela está agindo, não foi, acredito que não tenha sido nenhuma represália em razão do Brasil não ter extraditado o Cesare Battisti, porque está de acordo com a Constituição e com as leis italianas a não extradição dos seus nacionais. Professora Margarida, mais outra questão que está bastante polêmica no cenário internacional seria a situação da perseguição dos cristãos, o problema do Estado Islâmico. O que a senhora, alguma análise superficial que a senhora poderia fazer da situação? Olhe, o mundo às vezes fecha os olhos a problemas latentes. Se eu lembrar a você que há 100 anos, nós estamos esse ano relembrando o início da Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, um dos tratados com a Turquia, o Tratado de Sèvres, tinha uma das cláusulas que previa a criação do Estado curdo. O mundo passou 100 anos sem ver isto. Agora se vai atrás dos curdos para enfrentar o Estado Islâmico. Se o tratamento daquela região tivesse sido diferente, talvez não estivesse tão forte este movimento. A perseguição a religiões faz parte da história da humanidade, mas é inadmissível que no século XXI ainda se assista à repetição de fatos que se viu no início da era cristã e ao longo desses séculos de civilização que nós chamamos como tal. Professora, então a gente poderia afirmar mais ou menos que a gente está vislumbrando uma terceira guerra mundial de cunho religioso? Eu não creio que se chegue a uma terceira guerra mundial, acho que não. Mas, em matéria de religião, eu sou ligada ao direito internacional há muitos anos. Há 20 anos atrás, ensino direito internacional, você não era nem nascida. A minha primeira aula foi em 1967. Então, naquela época, quando eu falava nos entes e nas forças que regem a sociedade internacional, eu falava nas forças políticas, econômicas, ideológicas, que eram muito fortes na época, mas estavam arrefecidas as forças religiosas. Passados 50 anos, as forças religiosas voltaram a ser uma força determinante de políticas em diversas partes do mundo. E ao sectarismo religioso se junta um certo poder econômico e uma complacência dos países que poderiam ter agido com mais antecedência. Vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Estamos de volta com o programa Tema Jurídico. A primeira noite do Congresso Direito e Cidadania foi marcada pela discussão em torno da cultura de paz e pela busca desta cultura através da conciliação, assim como pela apresentação do papel do Supremo Tribunal Federal na construção da cidadania no Brasil. Um grande público formado por estudantes, profissionais da área, além de professores da Facisa, lotou o auditório do teatro para prestigiar as palestras. Confira na reportagem de Diego Araújo. Na noite desta quarta-feira, a programação do Congresso foi aberta com uma palestra sobre os mecanismos de solução de conflitos e a cultura de paz, proferida pelo professor doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Florisbal de Souza. A sociedade, de um modo geral, que vai buscando, fora da jurisdição, pelo acúmulo de processos que existe, outras formas que não leve apenas para o jurídico, mas que leve para o lado da filosofia, da psicologia, do entendimento, que atinja a alma da pessoa. Então esses mecanismos vão sendo as negociações diretas, a mediação, a conciliação e, por fim, a arbitragem, que já se aproxima do judiciário. Ainda na programação desta quarta-feira, o procurador do Banco Central em Pernambuco e professor da Universidade Católica Marcelo Labanca proferiu palestra sobre o tema O Supremo Tribunal Federal e a construção da cidadania no Brasil. O Supremo vem contribuindo ao julgar assuntos relacionados à proteção de direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais eles são previstos na Constituição Federal. As leis feitas pelos deputados federais e senadores, elas concretizam alguns direitos fundamentais e o Supremo ele pode eventualmente, analisando a inconstitucionalidade de um determinado tipo de postura do Estado ou de algum particular, exercer um grau de proteção desses direitos fundamentais. E com isso ele vai fortalecendo a atuação, ele vai empoderando a sociedade do ponto de vista da possibilidade do exercício de direitos por parte dos cidadãos brasileiros. O Congresso Direito e Cidadania, Estudos em homenagem ao jurista Paulo Gadelha, é realizado pelo curso de Direito da Facisa e conta com a participação de cerca de 500 estudantes e profissionais da área. O profissional tem que estar sempre atualizado com a questão jurídica. E esse congresso pretende discutir direito e cidadania. Então, é muito importante para todo acadêmico, todo advogado. Aprofundar meus conhecimentos jurídicos, fora que tem vários palestrantes que já têm uma carreira sólida. O professor doutor José Filomeno de Moraes Filho, da Universidade de Fortaleza, ministrou uma palestra sobre o debate jurídico, social e político sobre cidadania. Ele conversou com o coordenador do curso de Direito da Facisa, professor Raimundo Juliano Feitosa. Diante das circunstâncias do Brasil mais recente, como é que o senhor vê e como é que qualifica a temática da cidadania após um longo e tenso processo eleitoral do Brasil? Eu gostaria de dizer que o tema da cidadania é um tema muito recorrente, muito presente no Brasil, sobretudo ao longo do processo constituinte de 1987 e 88, e depois com o seu principal fruto, que foi a Constituição de 1988, e de lá para cá é um tema sempre presente. Neste momento, o tema da cidadania adquire contornos mais especiais, sobretudo porque, como falou o professor Juliano, nós acabamos de sair de um processo eleitoral bastante tenso, bastante democrático, bastante competitivo e que mostra que esta sociedade brasileira é uma sociedade em que a questão da cidadania aflora de uma maneira cada vez mais recorrente e tomando peculiaridades, na medida em que o processo eleitoral nos leva a indagar sobre certas consequências para o futuro do Brasil. Ok. Professor, e no ambiente jurídico, a avaliação que o senhor faz, o tema da cidadania tem sido objeto assim, de um tratamento analítico mais aprofundado, ou vê como algo mais lateral, mais algo periférico, que é um assunto tratado fortemente por outros saberes? Me parece que, em relação à área especificamente jurídica, o tema começa também a ganhar relevância, na medida em que hoje nós temos no Brasil uma tendência a observar o direito na sua feição interdisciplinar ou multidisciplinar, e, por conseguinte, o tema da cidadania deixa os arraiais que antigamente eram limitados à filosofia ou, no máximo, à ciência política e encontra hoje respaldo nos estudos jurídicos. Todavia, nós temos que ressaltar que este tema ainda é seminal, é um tema ainda que está começando a ter estudos mais aprofundados, embora por conta sobretudo das consequências da Constituição de 1988, com a grande ênfase no papel do consumidor, no papel das mulheres, no papel da juventude, da criança e da adolescência, entre outros temas, o tema da cidadania vem aflorando mais e mais. Todavia, repito, é necessário que nós possamos dar mais ênfase aos estudos analíticos, aos estudos teóricos e também aos estudos empíricos sobre a questão da cidadania. Vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com a cobertura do Congresso Direito e Cidadania. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico. E um dos participantes do evento foi o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado. Ele conversou com o professor do curso de Direito da Facisa e juiz do TRE da Paraíba, Breno Vanderlei César II. Ministro José Augusto Delgado,
É com uma satisfação muito grande que a Facisa recebe Vossa Excelência hoje aqui para essa palestra em homenagem ao desembargador Paulo Gadelha. E gostaríamos de saber de Vossa Excelência quantos anos Vossa Excelência passou no Superior Tribunal de Justiça. Primeiramente, quero registrar a imensa satisfação de aqui me encontrar e dizer que, quando convidado, fui para prestar essa homenagem ao saudoso e íntegro Paulo Gadelha, uma das honras culturais do estado da Paraíba. Em nenhum momento hesitei em aceitar. É com profunda alegria que, neste momento, do ambiente da Facisa, que sempre foi o ambiente de Paulo Gadelha, comungo com a homenagem que está lhe sendo prestada. Tendo em vista a sua pergunta, informo-lhe que exerci a magistratura durante 43 anos, hoje há 6 anos estou aposentado, exercendo ativamente a advocacia, com escritório em Brasília, em Natal e em Mato Grosso do Sul, após ter passado quase 16 anos do Superior Tribunal de Justiça, pois assumi em 14 de dezembro de 1995 e me aposentei em 5 de junho de 2008. Ministro, na sua atuação como magistrado e também na sua atuação como advogado, qual a área que mais lhe empolga de atuação? Em regra, o agente jurídico, especialmente o agente jurídico que movimenta com os conflitos envolvidos em que os cidadãos se envolvem, ele não tem, assim, preferência por área jurídica. Mas, como estudioso do direito e como a ele dedicado há mais de 50 anos, a área que mais me atrai é a área dos direitos fundamentais da cidadania. A área em que o direito procura, através das suas mensagens e através da aplicação da norma em sentido concreto, fazer com que a sociedade viva em harmonia, viu? E respeitando-se os direitos que a ela são aplicados, tendo em vista as diversificações existentes nos estamentos sociais. Nesse campo, consequentemente, me atrai muito o direito constitucional, especialmente a efetividade da aplicação da Constituição em toda a sua extensão máxima, o direito civil, porque eu considero como sendo o direito constitucional das relações jurídico-direito privado, e os instrumentos aplicados para se chegar à efetividade concreta do direito, que é o direito processual civil. Nós sempre afirmamos para os nossos alunos que esse tripé, direito constitucional, direito civil e direito processual, eles constituem a base para que se tenha um bom ordenamento jurídico aplicado com efetividade e com executoriedade. E para quem exerceu a magistratura como Vossa Excelência durante 47 anos, como é retornar à advocacia? É desafiante, é muito desafiante. Porque o juiz, ao julgar e se envolver na solução dos conflitos, quando ele está em primeiro grau, ele é um solitário. Ele decide no silêncio dos gabinetes e sozinho. Depois, em segundo grau, o juiz passa a dividir as suas opiniões com os seus colegas. E em terceiro grau, como foi o nosso caso, que integramos o Superior Tribunal de Justiça, essa divisão com os colegas se torna ainda mais intensa, mais agressiva aí no bom sentido de intensidade, e com a responsabilidade de se decidir por último. Todos nós sabemos que o Superior Tribunal de Justiça tem por missão constitucional decidir como deve ser o direito infraconstitucional aplicado às situações concretas. E decide, por último, o direito infraconstitucional, quer dizer, o direito abaixo da Constituição, ele é o que o Superior Tribunal de Justiça diz que ele é. Da mesma forma, como a Constituição Federal é o que o Supremo Tribunal Federal diz o que ela é. São os dois órgãos em nosso país que interpretam o direito constitucional por via do Supremo Tribunal Federal, o direito infraconstitucional por via do Superior Tribunal de Justiça, com exceção tão somente do direito eleitoral,
do direito trabalhista e do direito militar, que esses três órgãos, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho, é quem o interpreta, dos mesmos níveis com que o Superior Tribunal de Justiça interpreta o direito infraconstitucional. E na sua opinião de jurista, qual o grande problema que poderia ser apontado hoje na legislação brasileira? A demora na entrega da prestação jurisdicional. O Brasil possui o melhor ordenamento jurídico do mundo. É a opinião que eu tenho, opinião firmada no curso de mais de 55 anos que convivo com o direito, incluindo o meu ingresso na Faculdade de Direito até os dias atuais. Agora, o que é que nos falta? O que nos falta é coragem legislativa para fazer com que a entrega da prestação judicial não seja demorada. Conto-lhe um exemplo. O de que há causas ainda em curso no Poder Judiciário com quase 100 anos em andamento e sem conclusão. Para ser mais consciencioso e convencedor, o problema dos terrenos onde hoje estão o aeroporto do Rio de Janeiro, o Galeão. Há causas ainda discutindo os valores da indenização daqueles terrenos que foram ocupados pela União há quase 100 anos e não há uma decisão definitiva. É profundamente lastimável que o cidadão, em busca da paz, porque quando o cidadão vai à justiça, ele busca que o Estado imponha a paz naquele conflito, ele muitas vezes passe 8, 10, 15 anos para que esse conflito seja solucionado. Então, é o grave problema. Não obstante haver um avanço muito profundo com a adoção do inciso 78, no artigo 5º, em face da emenda constitucional número 45, em 2004, quando foi instituído como direito fundamental a garantia da razoável duração do processo, mas pouco tem sido avançado no particular. Por esta razão é que nós batemos palmas aos meios alternativos de conflitos, como a questão da arbitragem, e outros meios que podem ser solucionados e que hoje já adotados em alguns países, como, por exemplo, os tribunais de vizinhança. Estes ainda não adotados no Brasil. Penso que o grande passo para o aperfeiçoamento da democracia brasileira seria de que essa angustiante questão fosse solucionada dentro do mais breve tempo possível. E o programa Tema Jurídico fica por aqui. Obrigada a você pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais Tema Jurídico da Facisa.